Pessoal, hoje a gente vai conversar bastante sobre a bilheteria do filme do Superman. Depois de um primeiro final de semana que a bilheteria dos Estados Unidos foi muito boa e uma bilheteria internacional nem tanto assim, o filme do Superman conseguiu um final de semana muito bom, podendo subir um pouquinho mais dependendo daquele ajuste que eles fazem na segunda-feira. Então, até onde esse filme do Superman pode chegar na questão da bilheteria? Quando que o filme começa a dar dinheiro? Vamos comentar bastante isso no vídeo de hoje. E também, não só isso, porque se o James Gunn tá dando entrevista para vários portais de notícia, o Kevin Feige também tá, e ele revelou um negócio muito importante, de que o filme dos Vingadores aí vai ser um reset na linha do tempo da Marvel. E eu tô abrindo a exceção nesse vídeo para falar de novidades da Marvel só por causa dessa outra notícia. Porque ele disse aqui, ó, e isso é poesia para os meus ouvidos, que o filme do Homem-Aranha realmente é um filme urbano com cara e dilema de Homem-Aranha. Ô, Kevin Feige. Finalmente, né, Kevin Feige? No quarto filme tava na hora. Muito bem, tem muita coisa pra gente falar nesse vídeo. Roda a abertura e vamos lá. Salve pro OG Lincoln Ferreira, Eduardo Góes Cordeiro, Paulo Sanz Alexandro e Clayton Mello. Valeu, gente, tamo junto. Essa é a Bate-Família. Mais de 200 membros. Muito obrigado, 200 membros é muita coisa. E eu prometo aqui, ó, que a próxima live vai ser muito legal. Aguardem o anúncio do convidado. Beleza? Agora sim, vamos começar falando da bilheteria do Superman. Aqui, ó, atualizando depois da semana 2, o Superman tá com um total de 406 milhões com 833 mil dólares. Naquela proporção de bilheteria dos Estados Unidos com a bilheteria internacional, tá bem assim. 58% para a bilheteria dos Estados Unidos, com 235 milhões, e 42% para a bilheteria internacional, com 171 milhões. E eu tô muito feliz aqui porque eu praticamente acertei a previsão dessa bilheteria dessa semana no vídeo da semana passada. Eu disse que a semana 2 iria terminar com 410 milhões. Pô, errei por 3 milhões, né? Nossa, que incompetência. E se eu continuar acertando nessa previsão, na semana que vem, mesmo com o Quarteto Fantástico, o Superman vai chegar a 500 milhões de dólares. Agora, por que esse número aí dessa semana foi tão positivo assim? É porque o drop, ele foi baixo, ele foi de 54%. E quando a gente fala de filme de super-herói, pô, o drop normal aí é 60%. Isso confirma que o boca a boca realmente está muito forte pro filme. Aquela questão que eu falei do filme só ter 2 horas, poder ter mais exibições no dia, também faz diferença. E também tem aquela galera que fica vendo o filme várias vezes. Tudo isso faz diferença para que a bilheteria continue, né, com estofo para ter grandes números ao longo da semana e no final de semana. Até a bilheteria internacional se recuperou um pouco, porque semana passada estava em 95, agora está em 171. Mesmo que na estreia a bilheteria internacional tenha sido abaixo, o drop foi pequeno. Pode acabar compensando essa bilheteria de estreia internacional. Não que os números internacionais vão ser muito bons, eles são apenas ok, mas como a bilheteria nacional dos Estados Unidos está compensando, esse número ok da bilheteria internacional acaba nem entrando tanto em jogo. Em Hollywood, a bilheteria nacional sempre foi mais importante do que a bilheteria internacional. É claro que a soma total é importante, tá? Mas o ponto todo é que a bilheteria nacional, ela tem uma margem de lucro maior do que a bilheteria estrangeira, já que a bilheteria estrangeira, cada país vai ter sua regra de quanto que aquela receita fica para os estúdios e para o cinema. É por isso que é sempre mais negócio você ter uma bilheteria maior nos Estados Unidos do que fora dos Estados Unidos. Se você tem 2 filmes que fizeram 300 milhões de dólares, mas um filme fez 200 milhões nos Estados Unidos e 100 fora, e tem um outro filme que fez 150 tanto dentro quanto fora, o filme que fez 200 em casa vai dar mais dinheiro para o estúdio. E isso também é importante para aquele cálculo que se faz em relação ao quanto que o filme tem que fazer para dar lucro. Geralmente, se diz que para um filme começar a dar lucro, ele precisa fazer 3 vezes o orçamento dele. Se o filme custou 200 milhões de dólares, ele teria que fazer mais ou menos 600. Só que essa frase, ela é mais ou menos verdadeira, porque depende da porcentagem da relação da bilheteria internacional
com a dos Estados Unidos. Como o filme do Superman tá fazendo mais nacional, isso diminui essa margem que o filme tinha que fazer 600 milhões. Eu acho que pelo menos o filme teria que fazer uns 550, porque ele não custou 200, ele custou 220 alguma coisa, mais 100 de marketing. Acho que se chegar no 550, todo mundo da Warner vai estar contente, digamos assim. E claro que tem que entender que essa é a realidade da DC. O filme do Superman ainda tem até sexta-feira sozinho no cinema dos Estados Unidos. Deve conseguir sim uma boa bilheteria. Nos meus cálculos, eu acho que ele pode fazer uns 50 milhões de dólares até sexta-feira. E aí no final de semana ele vai fazer no mínimo 40 milhões, 40, 50 por aí. Ou seja, ele vai chegar na semana 3, que tem o quarteto, com 500 milhões de dólares. É muito improvável que não seja. E com isso, ele só precisaria fazer mais 50 milhões de dólares nas próximas 4, 5 semanas. E, tipo, com certeza ele vai fazer. Impossível não fazer. Hoje eu acho que já dá pra cravar aí que no final da run do Superman, ele vai fazer 600 milhões no mínimo, tá? 650 a mais é possível, mas vai depender do Quarteto Fantástico, porque a gente não sabe o que o povo vai achar do quarteto. Daqui a pouco o quarteto é bom, e daí todo mundo quer assistir o quarteto. Isso iria forçar uma queda maior pro Superman no boca a boca, mesmo sendo um bom boca a boca. Se não tivesse o quarteto, talvez ele conseguisse fazer 700 mais com facilidade. Mas como tem um quarteto, nessa minha previsão aqui, eu tô diminuindo um pouquinho e deixando em 650. Mas assim, eu também acho importante a gente lembrar do caso do Thunderbolts. Quando o Thunderbolts estreou e ele fez uma bilheteria mais ou menos, ainda se projetava numa bilheteria de 450, 500 milhões na questão matemática. A matemática apontava 500, mas ele não chegou, ele ficou em 400. E por quê? Porque logo depois veio o Lilo e Stitch. E o Lilo e Stitch acabou com o Thunderbolts. Assim, ó, acabou total. Ele começou a fazer muito menos do que se esperava que ele fosse fazer na semana 13, 4 e 5. Isso vai acontecer com Superman? É óbvio que não dá pra saber. Mas é que Thunderbolts e Superman são dois filmes com cinema score parecido. Vamos ver o quanto que vai afetar na do Superman. Agora, é inegável que a bilheteria do Superman tá com um fôlego muito maior do que Thunderbolts, especialmente no meio de semana, né? O Superman tá batendo ótimos números no meio de semana. E por quê? Porque esse drop é muito baixo. O ponto todo é o quanto que vai ser esse drop a partir da semana 3, com o fator do Quarteto Fantástico, é realmente um ponto de interrogação. Ah, Gabriel, mas então assim, ó, Superman é um grande hit? Olha, eu também acho que é um pouco de exagero dizer que é um grande hit, porque ele deve fazer 600 milhões de dólares. Se ele faz 700, aí esse adjetivo é justo. É um grande hit, 700 milhões, um filme de super-herói, nessa época que nenhum outro filme de super-herói tá fazendo mais do que 600, é espetacular. Mas 600 eu considero bom. Hit, eu diria que é o Sinners, né? O Pecadores, porque ele conseguiu multiplicar várias vezes o orçamento dele. Hit é Lilo Stitch, que fez $1 bilhão nesse final de semana. Mas pro contexto da DC, pro contexto do novo universo, pro que a Warner tava esperando, é um filme que deixa ela satisfeita, com certeza. Especialmente porque é daqui pra cima envolvendo os grandes heróis. Claro que Supergirl e Cara de Barro não vão fazer a bilheteria do Superman. Mas depois deles, ali a partir de 2027, com Mulher Maravilha, Brave and the Bold, esse projeto secreto do James Gunn, a tendência é eles fazerem mais do que a bilheteria do Superman, com certeza. Ou melhor dizendo, a expectativa da Warner. A Warner vai querer mais. E beleza, agora vamos colocar o boné aqui, porque o seu Kevin Feige, né, o homem do boné, falou. E nessa entrevista aí, que ele falou sobre várias coisas, eu queria comentar duas. A questão do Vingadores Guerras Secretas, que o Kevin Feige ele deixou bem claro, né, que vai acontecer uma coisa importante na linha do tempo do MCU, e a questão do filme do Homem-Aranha. Vamos começar falando sobre essa questão dos Vingadores. Eu vi algumas pessoas comentando que isso era uma espécie de confirmação do Kevin Feige que ia ter um reboot a partir do Vingadores Guerras Secretas. Mas eu não fiquei com essa sensação, especialmente quando você lê a entrevista completa, sabe? Ele mesmo disse que a palavra reboot é uma palavra muito forte, que dá um certo medo, sabe? A palavra reboot passa aquela sensação que é tudo do zero. E não foi isso que ele quis dizer. Ele estava falando muito mais no sentido de ter uma única linha do tempo, fazer um reset na linha do tempo principal, que é a linha sagrada do MCU. Eu odeio esse termo, mas é o nome que eles deram. Então, assim, ó, o Kevin Feige tá encarando muito como um grande reset. Ele disse que tem planejamento até 2032. E assim, eu acho que esse reset aí, ele basicamente vai reescrever a história do passado da linha do tempo para encaixar X-Men, para colocar o Quarteto Fantástico na linha do tempo principal. Sabe quando a DC mudou dos 952 pro Rebirth? Ali teve
teve uma espécie de reset, mas não necessariamente tudo que aconteceu nos 952 foi apagado. É diferente do início dos 952, que teve a proposta de fazer um reboot. E aí sim eles tentaram apagar tudo. E claro que foi um reboot entre aspas, né? Porque o Lanterna continuou normalmente, o Batman com todos os Robin lá, eles deram um jeito de encaixar tudo na linha do tempo. Por isso que o pessoal diz que é uma bagunça. Mas os 952 foi vendido como reboot, isso com certeza. Eu vejo que no final dos Vingadores Guerras Secretas vai acontecer alguma coisa na linha do tempo e ela vai ser refeita, reescrita, tentando manter tudo que aconteceu até então, mantendo várias coisas que aconteceram nos filmes, mas refazendo algumas outras. E aí, para incluir X-Men, que eu acho que é o grande plano dele. E se você parar pra pensar, o Guerras Secretas do Jonathan Hickman meio que faz isso, sabe? Mantém coisas do passado, mas também adiciona outras, sabe? Ah, o Homem-Aranha Miles Morales. Mas daí as outras pessoas não se lembram. Eu vejo mais ou menos acontecer desse jeito. E olha, pra mim, eu sempre pensei que iria acontecer mais ou menos isso. Eu sempre achei que iria ter algum tipo de reset, algum tipo de organização pra colocar os X-Men ali. Eu não estou surpreso, porque eu já achava que ia ser isso daí. Agora, a outra coisa importante é a questão do filme do Homem-Aranha, o Brand New Day. O Kevin Feige fez grandes elogios ao diretor do filme, né, o diretor do Shang-Chi, o grande Daniel. Ele até falou que o Daniel tem algumas capas de HQs do Homem-Aranha que ele vai recriar no filme. E ele deixou passar que uma dessas capas é uma HQ lá que o Punisher tá mirando no Homem-Aranha. Agora, o mais curioso é que ele disse assim, ó, que esse é um filme urbano do Homem-Aranha e que vai contar com os dilemas de um filme do Homem-Aranha. E essa frase dele, claro que eu fiquei feliz. Pô, o filme é urbano do Homem-Aranha que vai ter dilemas do Homem-Aranha, que parece uma HQ do Homem-Aranha. Pô, legal, é isso que eu quero. Eu só acho inacreditável ele falar isso no quarto filme do Homem-Aranha. É isso que eu acho inacreditável. Eu tô com certeza muito feliz que eu acho que esse filme do Homem-Aranha realmente tem tudo pra ser bem melhor que os filmes do John Watts. Boto fé que ele vai ser o melhor dos 4 filmes do Homem-Aranha do MCU. Só que eu fico incrédulo com o tamanho da cara de pau dele de dizer isso no quarto filme do Homem-Aranha. Caraca, velho, não é possível. Como é que ninguém se incomoda com isso? O Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, eu até não entro muito em discussão, porque eu gosto bastante do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Pô, assim, ó, de verdade, eu espero que o filme do Superman inspire o Kevin Feige, já que ele tanto elogiou o filme do Superman, ele disse que foi muito legal, pra ele perceber que, cara, olha como você pode fazer um filme focado no personagem, na essência do personagem, e as pessoas ainda gostarem. O filme do Superman nem é tão épico assim, eu acho que nem é a proposta dele ser épico. É mais uma aventura fechadinha do Superman que as pessoas gostam. Que bom saber que isso vai acontecer com o Homem-Aranha. Fico feliz, mas também fico incrédulo. Porque demorou muito tempo pra isso acontecer, né? Aquela piada que se fazia do Superman do Snyder. Ah, vai levar 5 filmes pra ele realmente ser o Superman que a gente conhece. No fim vai acontecer com o Homem-Aranha Tom Holland. No quarto filme a gente vai ver ele realmente tendo uma história com dilemas do Homem-Aranha, responsabilidade e consequências. Muito embora no 3 também tenha, mas aí é uma história de multiverso e aí eu acho que ele não tava contando na frase dele. Enfim, Homem-Aranha 4 aí vai ser o melhor filme de todos os tempos de super-herói da última semana quando sair no ano que vem. E galera, essas são as novidades de hoje. Fiz essa exceção aí pra Marvel porque eu queria falar do Homem-Aranha. Por favor, comentem aqui embaixo e no mais, eu fico por aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Vocês estão ligados? Dá-lhe DC! E esse foi o vídeo conversando sobre a bilheteria de Superman. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.